Salve, salve investidores! E aí, tudo bem com vocês? No podcast de hoje eu quero comentar sobre os resultados do relatório gerencial de setembro de 2020 do TGAR11, TGAR11, ok? Mas antes da gente ir para o nosso podcast, um aviso muito importante, né? Se esse podcast, esse conteúdo é relevante para você, lembra de seguir a gente nas redes sociais e de compartilhar esse conteúdo e de dar aquele like para nos ajudar. E caso você esteja nas plataformas de podcast, lembre de ir até as nossas plataformas Instagram e YouTube, onde nós estamos presentes com maior frequência, gravando vídeos ou falando sobre educação financeira. Para você nos encontrar nas redes sociais, Investir do Bem, hashtag IBSA3. Tudo bem? Então, sem mais delongas, vamos falar um pouquinho sobre o TGAR11, mais especificamente sobre o relatório gerencial de setembro de 2020. Tudo bem? Antes de falar sobre o fundo e a estratégia do fundo, dividend yield e todas as outras coisas, falemos um pouquinho sobre as redes sociais dos caras, né? Caso você queira encontrar essa galera mais do que especial, que é o time da Trinos, que é o time que gerencia o TGAR11 também. Você tem algumas formas, através do e-mail ri@tgcor.com.br, através do Instagram, TGAR11, né, TGAR11, ou você pode entrar no site deles também, né, tgcorassets.com.br. Assim você consegue ter contato com o time do TGAR11, beleza? Então, falando um pouquinho sobre o fundo, o TGAR11, perdão, ele é um fundo que tem exposição a desenvolvimento imobiliário. Então ele é o fundo que, por assim dizer, se a gente fosse falar antes de nós entrarmos, né, falando sobre o TGAR11, é bom lembrar que ele é um fundo que tem uma exposição a um segmento bastante arriscado, bem mais arriscado naturalmente que os demais fundos, então é importante lembrar isso. E a estratégia do TGAR11 basicamente é investir em locais onde há um crescimento pujante, mas esses locais eles não são os locais mais usuais que nós estamos acostumados com os fundos de investimento, né? Não seria o centro de São Paulo, não seria o centro do Rio de Janeiro. Então, eles têm uma estratégia de escolher locais, né, mais retirados desses grandes centros urbanos em que tem uma pujança muito grande, principalmente ligado à produção local, né? Então, eles focam em desenvolvimento estratégico e um desenvolvimento nessas regiões. Importante lembrar também que o fundo tem exposição a desenvolvimento imobiliário, tanto horizontal quanto vertical, né, na produção de prédios, né, prédios enormes, ou também, né, na produção, né, que nós temos horizontal, né, que aí já não seriam os prédios, mas seriam esses conjuntos habitacionais que nós temos, né? Então, essas seriam duas estratégias do fundo. E aí o TGAR11 participa desses projetos, dessas incorporações, via equity, ok? Ou via CRI. Então ele pode comprar um CRI, se você não conhece CRI, ouça o nosso podcast sobre o KNCR11, em que eu explico detalhadamente. Então ele pode participar via equity, ou seja, ele compra uma participação nesse empreendimento e ajuda com a parte administrativa, a parte fiscal e a parte legal, que geralmente é uma coisa que as pequenas incorporadoras não têm esse know-how. Ou eles podem fazer isso via CRI, né, comprando CRIs de empreendimento ou CRIs que têm exposição, né, naturalmente ao setor imobiliário, uma vez que é um certificado de recebíveis imobiliários. Tudo bem? Então aqui nós temos, o fundo tem uma taxa de administração de 1,5% ao ano. E a taxa de performance, é bom lembrar que eles tiveram uma readequação pós-pandemia, né? Então nós temos aqui a taxa de performance é 30% do QCD, 100% do CDI, e aí em 2020 eles mudaram, né? A taxa de performance ela será 20% do QCD em 150% do CDI e será 30% do QCD 200% do CDI. Então tem uma espécie de escalonamento aí. Importante também lembrar que o TGAR11 veio ao mercado recentemente para uma nova emissão de cotas, né? Então ele estava, o fundo precisava de grana para poder crescer, e aí, como já é notório aqui no Brasil, os fundos só crescem se eles fazem novas captações, né? Novas emissões. Então eles vieram ao mercado, então naturalmente o patrimônio líquido do fundo ele aumentou
no curtíssimo prazo ele aumentou, né? Será mais alto no curto prazo, mas isso pode não refletir uma rentabilidade maior, porque ele ainda tem o tempo, né, para fazer a alocação dos seus investimentos. Então, falando um pouquinho sobre o dividend yield do mês de setembro, né, considerando o dividendo distribuído mais a variação da cota, um resultado negativo de 1,24%, e considerando o dividend yield, né, dos 12 últimos meses, né, que é o que nós utilizamos para o cálculo do dividend yield, mais a valorização negativa da cota em 3,87%, nós tivemos um retorno de 5,95%. Tudo bem? Vejamos o que mais aqui. Trinos Company, né, que é o time, né, que tem o Trinos, o time da Trinos não é só o Tegar 11, né, eles têm outros fundos, então tem um time muito maior. Então aqui eles trazem, né, a consolidação da marca e eles vão dizer o seguinte: mudar é preciso, tudo é muito dinâmico e os conceitos precisam ser revistos a cada ciclo para que as transformações possam se concretizar conforme a proposta de negócio. Foi pensando assim que a Trinos Company se formou, reunindo sobre uma mesma marca em uma mesma marca, empresas alinhadas ao mesmo propósito. TG Core, gestora de fundos focado no segmento imobiliário, né, que é o time do TG Core, que toca o Tegar 11, e suas parceiras, a Serve Mais, que cuida da parte de governança dos empreendimentos, e a TBS Law, responsável por toda a parte jurídica das operações. Então aí, né, o time Trinos fez uma consolidação da sua marca, né, juntando, né, 3 marcas, a TG Core, o pessoal do Serve Mais, que era responsável pela parte de governança, e o TBS Law, que era responsável pela parte jurídica das operações, né? Como eu disse para vocês, é importante lembrar que o Tegar 11, esse fundo, ele participa de incorporações, né, como eu disse, via equities, né, que a gente chama de equities. E aí, qual que é a prioridade do Tegar 11? Ele procura ter posição majoritária nas suas participações, ou seja, ele procura ter mais de 50% em uma participação, de modo que ele possa pegar essas pequenas incorporadoras locais, né? Imagina uma pequena incorporadora no estado de Goiás, e aí o que ele faz? Ele ganha uma posição majoritária nessa equity, nessa participação nesse empreendimento que ele quer construir, e assim ele consegue, né, trazer para essa incorporadora a expertise deles quanto à governança e sobre a parte jurídica e legal, né? Então é por isso que eles têm aí o Serve Mais e o TBS Law, beleza? E aí falando um pouquinho sobre a alocação da 8ª emissão, né? Como eu disse recentemente, eles vieram a mercado fazer novas emissões de cota, e essas novas emissões elas encerraram em agosto de 2020. Então o valor quase não saiu. O valor integralizado via 8ª emissão, né, que eles vieram agora, líquido de todos os custos, foi de 296 milhões, o montante alocado em setembro foi 102 milhões, e eles ainda precisam alocar 193 milhões de reais. Então, 193 milhões de reais. Então é bom a gente lembrar que todo o valor arrecadado não foi ainda alocado na íntegra, então tem uma parte ainda a ser alocada. E aí eles já colocam aqui pra gente, né, 35% do que foi arrecadado, né, do que foi integralizado, 296 milhões, 35% já foi alocado em setembro. Então é bom aqui a gente também elogiar o time do Tegar 11 pela celeridade, né? Geralmente tem fundos que levam muito tempo para conseguir fazer essas alocações, e o time do Tegar 11 já se mexeu com rapidez para poder trazer essas questões, beleza? Comentários da gestão, como eu falei para vocês, como eles participam em diversos empreendimentos. É muito difícil aqui a gente fazer uma leitura de todo os empreendimentos, né? Então o comentário de gestão ele é bastante extenso. Eu tinha feito a leitura, né? Mas eu creio que para um podcast geralmente a gente perde muito tempo. Então aqui a gente pode, de certa forma, eu vou tentar dar uma pincelada aqui para vocês, ok? Vejamos. Então, como eu já disse, né, o fundo já aplicou 102 milhões via equity e via CRIs, né? Então ele comprou participação em corporações e também via CRI. Ok, vejamos o que mais. Após as alocações de setembro, os CRIs seguiram respondendo por próximo de 30% do patrimônio líquido do fundo, em linha com o que eles já tinham, né? Então
30% do fundo é via CRI e o restante via equity, né, que eles têm participações. Vejamos o que mais. Aqui é importante lembrar que o fundo, uma vez que ele ainda não aplicou tudo aquilo que ele captou na 8ª emissão, ele vai deixar isso aplicado na renda fixa, né? De repente um CDB de um banco de primeira linha, rendendo ali 100% do CDI. Vejamos o que mais que nós temos aqui, tentando fazer um resumo do comentário de gestão. O fundo encerrou o mês com 32% do seu patrimônio líquido alocado em equities, né, de loteamento e recebíveis imobiliários. Vejamos o que mais que nós temos aqui. Aqui eles vão falar de alguns empreendimentos, né, do fundo. Vejamos o que mais. Vejamos aqui obras e vendas, razões de garantia. O que nós temos aqui que a gente pode falar? Médias ponderadas pelo tamanho da exposição, né? Então aqui nós temos a exposição do fundo, né? Então o fundo ele tem tanto obras nessas equities, né? Nessas participações, ele tem obras que já estão performadas e obras que já estão em vendas, né? Então o que nós temos aqui? Nós temos em porcentagem de vendas 85% de todas as equities do fundo já foram vendidas, e de obras nós temos aqui 77%. Né? Então aqui é bom lembrar que o Tegar 11 ele tem obras que já foram performadas, ou seja, que já estão prontas, e essas obras elas podem ser vendidas na planta ou elas podem ser vendidas ao longo do tempo, é importante lembrar isso. E também o Tegar 11 tem o seu Land Bank, né, que seria o seu banco de terrenos, então ele pode comprar de repente uma área, imaginemos aí de 300 mil metros quadrados, só que ele não tem nada construído ali, então isso se torna um Land Bank, né, então é uma área que eles podem vir a construir, tudo bem? Razão de fluxo mensal, quanto está entrando, né? Referente às vendas que o fundo está fazendo, 277%, e razão de saldo devedor, 244%. E a taxa média de juros, né, aqui falando dos CRIs, ela é de 11,7% ao ano, então um ótimo retorno, né? Vejamos aqui o resumo da carteira de CRI do fundo, dos CRIs. Então vejamos, nós temos que 62% dos CRIs, os certificados recebíveis que o Tegar 11 possui, 62% são seniores, né, ou seja, possuem prioridade nos seus recebíveis, 21% de série única e 12,93% subordinada, né, ou seja, subordinada, como o nome já diz, está subordinada a um outro CRI. Os indexadores aqui, né, nós temos desses CRIs, né, o total dos CRIs do fundo, 62% são reajustados de acordo com o IGPM, né, o Índice Geral de Preço ao Mercado, e 35% de acordo com a inflação, o IPCA, e uma pequena parcela de acordo com o INPC. A exposição desses CRIs, nós vemos que em São Paulo 29%, essa exposição geográfica, né, 29% dos CRIs, 30%, né, estão em São Paulo, no Rio Grande do Sul 28%, e aí nós temos Paraná, Minas Gerais, Mato Grosso, Goiás e Bahia. E aí é importante lembrar também, né, que eu tenho falado nos podcasts anteriores, que o Tegar 11 tem o shopping Paraíso Mega Center, né? Ele já é um shopping pronto, mas como nós tivemos aí o período da Covid-19, eles tiveram uma certa dificuldade, né? Então já é um shopping center pronto, mas lembrando que a estratégia do Tegar 11 não é o setor de shopping centers, eles construíram um shopping center, né, o Paraíso Mega Center, e aí eles têm que tornar esse shopping operacional. Então, nos podcasts anteriores eu falei que eles contrataram uma equipe, né, para poder fazer essas vendas das unidades, né, dentro do shopping center, e aí basicamente aqui eles estão dando uma espécie de exposição dessa questão. Então aqui a gente já só faço saber aqui para a gente entender essa questão. Rentabilidade do fundo, o que nós temos aqui? A gente já falou, né, da rentabilidade dos 12 últimos meses, do yield no mês, né? O yield pago mais a rentabilidade. Isso não é tão importante para a gente. Vejamos o que mais. O que nós temos aqui? Nós temos a rentabilidade desde o início do fundo. Vamos ver aqui. Vejamos. Aqui é importante a gente lembrar, né? Porque a pessoa que está chegando agora pode ouvir esse podcast. E aí nós temos aqui
o valor de mercado do fundo, né? Então nós tínhamos que em agosto de 2020 o fundo valia 467 milhões e aí a gente vê setembro de 2020 778 milhões. E aí a gente pode se assustar com isso, mas aqui é importante a gente lembrar que o fundo veio ao mercado captar novas cotas, né? Então naturalmente nós tivemos esse valor de mercado aumentando significativamente, né? Então é importante lembrar isso. Variação da cota acumulada, a gente percebe que o TEGAR11 ele performou muito bem, mesmo no cenário de coronavírus, né, o cenário da pandemia que nós tivemos aí, e ele conseguiu bater com folga, né, tem conseguido bater com folga o IFIX, né, que é a cesta de fundos de investimento imobiliário mais negociados na Bolsa. Aqui nós temos uma tabela de rentabilidade do fundo. E aí nós percebemos que desde outubro de 2019 o fundo já distribuiu R$ 11,87 por cota. E aí o yield que a gente vem percebendo aqui é que o fundo, se a gente fosse fazer uma média muito grosseira aqui de quanto ele tem distribuído, né, uma relação dividend yield, ele tem feito uma média de 0,75%. Então tiveram meses que ele distribuiu mais e meses que ele distribuiu menos. Vejamos, o fundo tem uma ótima negociação na bolsa, né? Evidente, naturalmente, TEGAR11 caiu no gosto das pessoas, então ele é um fundo que tem um bom giro, de cotas e um volume médio diário de negociações aí que circula aí entre 2,3 milhões a 2,5 milhões. Aqui também eu estou fazendo uma média de negociações, tudo bem? Então é um fundo que nós não teríamos dificuldade entre entrar e sair. Demonstrativo de resultado, né, para a gente entender de onde vem as receitas do TEGAR11. E aí o total de receitas referente ao mês de setembro de 2020 foi de R$ 7.567.000. E aí nós temos que desse valor total, né, R$ 7.567.000, 2.447.000 vieram dos CRIs, né, da carteira de recebíveis imobiliários do fundo. Recebíveis de loteamento, né? O fundo trabalha com loteamentos também, né? Via equities. 419 mil, e aí, na verdade, nós temos recebíveis de loteamento, 419 mil, e nós temos equity de loteamento. Então são duas coisas diferentes, né? 4.703.000 reais. Então, o total, né, desse total todo que nós tivemos de valor, a gente percebe que as equities, né, do fundo, elas recebem o dobro da carteira de CRIs, né, do certificado de recebíveis. Total de despesas, R$ 625.000. E aí, nesse valor total, nós temos 45 mil, que é o valor da taxa da administração, né, da administradora, e nós temos a taxa de gestão do fundo, que é 470 mil reais. E aí nós temos comissão aqui no valor de 11 mil reais e outras taxas de despesas que não tem relação com o time de gestão e nem a administração. Tem relação com, se nós olharmos aqui, eles vão falar, né, que tem relação com outras coisas, né? Aí entra a parte jurídica, a parte de documentos e essas coisas todas. Beleza? Eu geralmente também costumo fazer para entender em porcentagem quanto as despesas representam em porcentagem do total de receitas do fundo, né? Então, fazendo uma conta rápida aqui para vocês, o fundo recebeu R$ 7.567.000, reais, ok? E aí nós queremos, né, naturalmente, nós queremos entender quanto que as despesas representam em porcentagem. Então nós vamos pegar o valor, né, total aqui de despesas, que foi 625 mil, e dividir por R$ 7.567.000 reais. Colocando na base 100 aqui para a gente entender, então a gente percebe que as despesas representaram no mês de agosto 8,25%. Né? Então geralmente é uma despesa super controlada, os fundos oscilam aí entre 10% e 12% geralmente, né? Embora cada fundo tenha a sua realidade, mas o TEGAR11 aqui, para nossa felicidade, ele ainda gastou menos do que ele arrecadou. A despesa ela representa muito pouco, perdão. Então, se nós subtrairmos despesas, né, das receitas, nós teremos 6.942.000 e o rendimento distribuído, né, aos cotistas referente ao mês de setembro foi de 5.889.000 reais. Então a gente já percebe que o que entrou no caixa não foi totalmente distribuído, né? A gente já conhece aquela ideia que eu sempre falo, quase todos os podcasts, que no semestre o fundo é obrigado a distribuir 95% das suas receitas recebidas, né? Então aqui o que a gente tem é que ele tem
o fundo tem, né, por uma questão legal, ele pode guardar no seu caixa uma parte dos seus investimentos, né, do que ele recebe para distribuir depois para os seus cotistas. Então vejamos aqui, nós temos um detalhamento aqui do resultado do primeiro semestre e aí nós temos um detalhamento do resultado do segundo semestre. Aqui é importante que, para a gente não perder muito tempo, ficar só no resultado aqui do segundo semestre, né? Então o que nós temos aqui? O fundo recebeu 16,2 por cota, teve uma despesa por cota de R$ 2,24, então isso dá um total de R$ 13,78 e a distribuição R$ 13,62. Então o fundo ele guardou alguns centavos por cota aqui, né, que a gente já consegue ver. Então o fundo recebeu R$ 13,78 e ele distribuiu R$ 13,62. Então ele conseguiu guardar uma parte aqui para distribuir em um momento que ele acredita ser oportuno. Aqui nós temos a receita por tipologia e a gente percebe que 62% vem de equities, né, ou seja, das participações societárias que o Tegar 11 possui, 32% veio via CRI. E aí nós temos uma pequena parcela que veio dos seus recebíveis, né? Nós temos nós temos recebíveis de loteamento e nós temos a carteira de CRIs, beleza? E aqui nós temos receitas por tipo de empreendimento, equity de loteamento, como a gente viu, 62%, a carteira de recebíveis do fundo 32% e recebíveis de loteamento 5,54%. A distribuição geográfica do fundo, né, onde o Tegar 11 possui as suas equities e a sua participação societária, né? Então a gente percebe que existem muitos estados e dentro de cada estado diversas cidades. Então ele tem, o fundo tem participação em equities no Pará, no Maranhão, Paraí, aqui nós temos Piauí, Bahia, Minas Gerais, São Paulo, Paraná, então nós temos um monte de estados aqui. Dentro desses estados nós temos, né, algumas cidades também. Aqui nós temos a diversificação do patrimônio líquido por ativo, por classe, e por município e por estágio, beleza? Aqui, como a gente já sabe que o fundo tem uma boa distribuição geográfica, aqui talvez seja importante a gente olhar apenas por tipo de ativos que nós temos aqui, né? E aí a gente percebe que, se nós pegarmos aqui o fundo atualmente, ele tem, deixa eu entender aqui esse gráfico rapidamente, ok, vejamos. Atualmente o fundo tem 27% em caixa, e aí nós temos, por exemplo, deixa eu achar aqui, encontrando, nós temos, por exemplo, 3,51% é o Gramado Termas Resort, depois nós temos o residencial setor Solange, então aqui falando só sobre algumas participações do fundo, né? Outra coisa importante de lembrar também é que a sede do Tegar 11 está em Goiás, né? Então a gente percebe que ele também tem uma exposição geográfica maior também no estado de Goiás, né? Naturalmente porque a casa é do time do Tegar e eles têm uma expertise local também, né? Então é importante lembrar isso. Aqui nós temos também, né, ativos imobiliários por estágio. Nós temos ativos imobiliários performados, como eu disse para vocês. O Tegar 11, como ele pega, de repente, a construção de um prédio ou, de repente, de um loteamento, ele pega do zero, então ele tem ativos que são em diferentes estágios de performance. Então nós temos o Land Bank, que é onde tem uma área para ser uma construção de um loteamento, de um prédio que ainda não possui nada construído. De repente nós temos um loteamento que está na metade da sua construção e nós de repente tenhamos um outro loteamento que já está todo construído e o Tegar 11 está apenas, nesse momento ele está apenas vendendo, né, as unidades que já foram construídas ali. Então a gente percebe que 91% dos ativos que o fundo possui já são ativos performados, ou seja, ativos prontos, e agora só resta vender, né, esses ativos, ou já foram vendidos e o fundo está apenas recebendo, né? Ou ativos imobiliários, e aí esses ativos imobiliários aqui representam 8,9%, que aqui eu acredito que são ativos que fazem parte do Land Bank do fundo e ativos que ainda não foram performados, beleza? Vejamos o que mais, o que nós temos mais aqui. Vejamos. Aqui nós temos uma outra. Aqui nós temos diversas tabelas, né? Então aqui são relatórios que apresentam indicadores de solvência, né? E aí é importante que quem tiver o interesse vai ter que não só ouvir o podcast, mas também vai ter que ver, né? Porque vai ter que abrir o relatório para dar uma olhada, porque
como são diversos empreendimentos, diversos CRIs, diversos ativos que o fundo possui, seria muito difícil aqui a gente falar sobre cada um. Então, o que a gente tem aqui é que quem está ouvindo esse podcast teria que se envolver, né, diretamente com o relatório para poder ter uma noção maior. Aqui eu procurei dar só um overview, né, sobre o Tegar 11, que é um fundo bastante conhecido, que tem caído no gosto das pessoas, e é um fundo que tem o time de gestão do Tegar 11, né? Aqui seria até um elogio ao time, eles são muito ativos, né? Então eles têm uma proximidade muito grande, não só com o acionista, né, com quem está comprando cotas do fundo, mas também com o pessoal que às vezes, né, eu aqui que estou fazendo podcast, ou seja, aquela galera que, de certa forma, dá visibilidade para o fundo na internet. Então, a gente só tem a agradecer esse fundo, né? Eu não tenho apenas esse podcast que eu faço do Tegar 11, eu invisto diretamente no Tegar 11, inclusive participei da última emissão de cotas do fundo e estou bastante satisfeito com o fundo. Embora a gente lembra, né, o de sempre, né, que nós costumamos lembrar, esse podcast não representa recomendação de compra ou de venda, né? Você tem que entender o que é melhor para você e tomar a sua própria decisão. Eu espero, sinceramente, que vocês tenham gostado. Gostaria que você que ouviu esse podcast, seja via YouTube ou via plataformas de podcast, você deixe pra gente, né, um retorno, né? Seja via like ou seguindo a gente nas redes sociais, ou se tiver alguma dúvida ou comentário ou sugestão, vai lá no nosso YouTube e faça um comentário para nos ajudar, para que assim a gente pelo menos entenda se a gente está no caminho certo. Beleza? Então, eu vou ficando por aqui, agradeço todo mundo e até mais.